Ô, Aninha, você sabe que quando o presidente Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, perdeu as eleições, foi difícil de tirá-lo lá da Casa Branca, né? Foi. Fontes internas me disseram que ele se agarrou em um corrimão lá. Eu falo isso pra vocês, mas vocês não acreditam. Eu até falei pro Barão esses dias lá na TV, ele ficava rindo e tal, que ele ficou segurando num corrimão e os caras puxando ele. FBI, SWAT, os caras com óculos lá, visão noturna. O senhor precisa sair daqui. Ele não sai daqui ninguém me tira. Não saio. E ele atracado lá no corrimão. O senhor perdeu a eleição. Eu não pedi. E além de não aceitar, ele pode ter agido de algumas formas para prejudicar a passagem de poder, né? Ele pode ter auxiliado também, segundo a investigação inicial, naquela invasão ao Capitólio. O que não falta para o ex-presidente Donald Trump é processo, é problema. Você sabe que não é um só não, né, Aninha? Não, ele tem vários processos nas costas e 3, pelo menos, né? Em 3, as denúncias foram aceitas e ele se tornou réu. O João Vieira está com a gente aqui no estúdio. O João é editor internacional do Band News TV, para nos ajudar a entender que terceiro processo é esse. Hoje é dia de novo de Trump sair escoltado pelas ruas para conseguir chegar ali ao Tribunal de Justiça e se entregar mais uma vez, né? Ô, João, É isso, boa mano. tarde, bem-vindo aqui ao nosso jornal, viu? Muito bom, Prazer muito te bom. receber. Boa tarde. O que você achou do Trump, da Aninha? Bonito, bonito, né? Hã? Enjoado, tá certinho a pronúncia. Tá certo, Ô, João, o que importa. É isso. esse novo indiciamento tem a ver com o corrimão que eu falei aqui ou seria outro, hein? Parecido, viu, João? É. Muito boa tarde a você, Ana, todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes, Bora Brasil. Situação lá pra complicada, viu, gente? Como vocês bem informaram, é a terceira vez que Donald Trump vai à Justiça dos Estados Unidos para virar réu, né? Formalmente indiciado a partir de agora. Já foram anunciadas, né, as acusações contra ele, mas é preciso um protocolo ali, seguir um protocolo. E é isso que vai acontecer agora, às 5 horas no horário de Brasília, 4 horas no horário da capital americana, onde Donald Trump vai sim ser mais uma vez indiciado formalmente por 4 acusações. 3 delas por conspiração, gente, e uma por obstrução de justiça. Donald Trump atualmente está em New Jersey, em uma das casas dele, e agora segue de avião para Washington, D.C. E lá, então, ele vai prestar, né, todos aqueles ritos que a justiça determina e provavelmente devemos ter aí mais uma prisão dele, né? Aquela prisão formal também. Ele não vai ficar preso, tudo leva a crer isso, mas como as outras vezes, ele é considerado um cidadão sob custódia. Ele não poderia simplesmente sair andando do tribunal. Ele tem ali que prestar os esclarecimentos, ainda que protocolares, e depois é liberado pela justiça americana. E, claro, né, você perguntou, né, Joel, se tinha a ver com aquele pilar, com aquela... Ficar ali na Casa Branca, de fato, né? Ter estimulado a invasão do Capitólio. Exato, exatamente. Tudo começa em novembro, né? Quando Donald Trump, de 2020, perde a eleição para Joe Biden, que é de fato o presidente americano, mas até hoje Donald Trump não confessa ali que perdeu, não admite que perdeu as eleições. 2 meses depois, no dia 6 de janeiro de 2021, ele faz ali um comício na frente da Casa Branca, com todo aquele aparato policial, com milhares ali de pessoas assistindo as declarações dele, e ele incita as pessoas, né, principalmente... Segundo os procuradores falam, ele incita as pessoas para caminharem em direção ao Congresso dos Estados Unidos. O que estava acontecendo naquele dia? A certificação dos resultados eleitorais. É um processo também protocolar, formal. Todo mundo já sabia que Joe Biden havia ganhado, mas é preciso ter uma sessão no Congresso para bater o martelo. Realmente isso aconteceu. E aí que ele falou, pessoal, vamos até o Congresso, o que está acontecendo lá é errado. E o pessoal, né, de fato, essas pessoas invadiram, milhares de pessoas invadiram ali o Capitólio, o Congresso dos Estados Unidos, e 5 pessoas morreram, mas Joe Biden, dias depois, foi sim, de fato, empossado como presidente americano. Mesmo assim, hoje, Donald Trump ainda diz que ganhou aquelas eleições. E pode concorrer, né? Ele está Pode. liberado para concorrer. Tem alguma coisa que pode acontecer que muda esse cenário? Tiraria ele da disputa eleitoral? Pois é, essa é uma dúvida jurídica até muitas vezes importante da gente esclarecer, né, porque o Donald Trump
E a eleição, na verdade, a Constituição americana não tem, nem as leis, né, de maneira geral, aquele mecanismo do ficha limpa, né, que a gente tem aqui no Brasil, que impede que pessoas condenadas, né, em segunda instância, por exemplo, aí depois mudou esse precedente, que poderiam ali se candidatar e, de fato, ocupar um cargo público. Lá nos Estados Unidos não temos isso, principalmente em relação a esses dois outros processos de Donald Trump. O primeiro deles, que ele virou réu por causa de pagamentos feito a uma atriz pornô, pagamentos que teriam sido irregulares na questão de como seriam repassados, né, formalizados às autoridades do fisco americano. E na segunda, em relação aos documentos classificados. Donald Trump guardava em casa documentos secretos dos Estados Unidos. Ele não poderia fazer isso. Sendo ex-presidente, ele deveria deixar aos arquivos nacionais, deixar a Casa Branca sem esses arquivos sigilosos que falam, inclusive, do arsenal nuclear norte-americano. Então, é um tema bastante sensível. E esses já estava dado ali, olha, mesmo se ele for condenado no futuro nesses dois processos, ele pode sim ser eleito, pode assumir o cargo, mesmo na prisão ele pode concorrer. Isso está definido nos Estados Unidos. Nesse terceiro caso, há uma divergência, até mesmo conversando com o correspondente Eduardo Barão, lá direto de Nova York, ele falava que pelo fato da conspiração, tem uma questão jurídica que aí talvez o impediria de participar. Mas, tirando essa dúvida, é muito provável que, de fato, Donald Trump, mesmo se for condenado, né, ainda vai ter julgamento, provavelmente no ano que vem, ele vai poder sim concorrer e, se for eleito, assumir o cargo de presidente americano. Entendido. Então não há impedimento nenhum dos processos praticamente. Pois é. Pelo menos nesse terceiro aí, se tiver um problema, o problema pode acontecer depois das eleições. Isso, eles querem até jogar para frente, né? O quanto mais longe possível, até porque se a gente for pensar que o presidente norte-americano vai ser condenado, já é uma circunstância mais especial, né? A justiça talvez também tome um outro norte e tal. Então é isso que o bastidor norte-americano, né? As pessoas próximas, os conselheiros de Donald Trump imaginam que seria possível. Não quer dizer que vai acontecer, mas poderia ajudá-lo a isso. A chance de absolvição estando lá no posto é muito maior. Muito, claro. Claro, imagina. A pressão é muito maior, né? Condenar Imagina um você... presidente é uma coisa, né? Ainda mais um cara que tem praticamente a metade do país do lado dele também. Pois né? As pesquisas atuais, inclusive divulgadas nesta semana pelo The New York Times, um dos principais jornais não apenas dos Estados Unidos, mas do mundo, mostram que Donald Trump está virtualmente empatado com Joe Biden. Pesquisas antes das eleições, claro, mais de um ano ainda para as eleições, mas ambos aparecem com 43%. Então, realmente, quase 50% né, dessas pessoas que foram entrevistadas, e ele tem uma base muito, mas muito consolidada. Tanto que, com tantos problemas judiciais, ninguém imaginava que um candidato poderia ter essa adesão, né, essa aderência política. Mas, de fato, parece que ele fica cada vez mais forte, pelo menos na base republicana. Isso é muito louco, né? É muito maluco, como mesmo com todos esses processos e tudo mais, cresce o apoio a ele, né? Porque pro lado dos eleitores dele, esses processos não têm valia. Por exemplo, essa questão a invasão do Capitólio. Não, tudo Muitos bem. foram para lá. Mas são Muitos pessoas que já eram da favoráveis a base, né? isso. Eram pessoas que já eram da base. Exatamente. O que surpreende é a base crescer, mesmo diante disso tudo, né? E vale lembrar que nas eleições norte-americanas, não necessariamente você tem que ter o maior número de votos para ganhar. Você precisa ter o maior número de delegados, né? Ganhar na maioria dos estados que tem mais delegados e aí, consequentemente, você pode ser eleito presidente. Então, e lembrando, né? Mesmo com todas as críticas no ano de 2020, 2019, 2018, ele quase ganhou as eleições, né? O presidente Joe Biden foi uma disputa bastante acirrada. Por isso que ele ficou preso lá no corrimão, segurando no corrimão. Não queria sair nem a pau. Não aceito. Perder por pouco não é pra mim, tô aqui, eu ganhei e tal. Novas contagens. Já tô até vendo a gente no ano que vem aqui, explicando como é que funcionam as eleições nos Estados Unidos, De delegados novo, e tal. Retomar tudo aquilo, né? Você é bem diferente do nosso sistema, né? É necessário de fato. Ô, João, muito obrigado, viu? Valeu. Bom demais te receber aqui. Parabéns pelo seu trabalho, queridão. Valeu, estamos juntos. Sempre que precisar, à disposição. Valeu. Junto. Valeu, boa tarde. Boa tarde.